Boa tarde, segunda-feira, 12 de maio, está começando o ESB Notícias, primeira edição. E as principais informações de Vitória da Conquista e região você acompanha a partir de agora. Centro Espírita realiza atividades em homenagem ao Dia das Mães. A alta no preço do pão deixa o consumidor preocupado com o orçamento familiar. Estas e outras informações você confere a partir de agora no ESB Notícias, primeira edição. A campanha de vacinação contra a gripe prevista para terminar na última sexta-feira vai continuar. A prorrogação se deve ao fato de que a meta fixada pelo Ministério da Saúde não foi atingida, ficando em torno dos 53%. De acordo com o Ministério da Saúde, grávidas, indígenas e trabalhadores de saúde foram os que menos se vacinaram na campanha deste ano. A vacinação deve prosseguir até que 80% da população-alvo seja imunizada. A vacina protege contra os 3 subtipos do vírus influenza que mais circularam no último inverno, a H1N1, a H3N2 e o influenza B. O Centro Espírita de Urgência promoveu ontem em Conquista uma série de atividades em comemoração ao Dia das Mães. Mas a festa não foi só para elas, a criançada também se divertiu a valer. O segundo domingo de maio registra uma data muito especial, o Dia das Mães. Na tarde de ontem, muitas mães de um bairro popular de Vitória da Conquista foram homenageadas com atividades para realçar a beleza. Junto com algumas mulheres, nós envolvemos nesse projeto e trouxemos aqui, onde oferecemos um lanche e esse espaço de beleza para que elas se sentissem muito mais valorizadas e que seu próprio ego tivesse uma elevação muito grande, que afinal de contas, mãe é única no mundo e merece ser homenageada. O salão do Centro Espírita de Urgência ficou lotado com a presença de mães e filhos que participaram das atividades. Na oportunidade, muitas mães arrumaram os cabelos. A maioria das mães que aqui se encontram são empregadas domésticas, pessoas que trabalham na coleta de reciclagem, portanto, pessoas que não têm poder aquisitivo, não têm dinheiro para, geralmente, ir em um salão, cuidar da beleza, cuidar da vaidade, né? Então a gente proporcionou isso a elas, maquiagem, corte de cabelo e demais coisas envolvidas à beleza, né? Para aumentar um pouco a vaidade, até mesmo a autoestima dessas pessoas. Além de cuidar da beleza, foi oferecido para as mães um lanche especial. Mas, antes de compartilhar o lanche com os filhos, as mães fizeram oração e agradeceram a Deus pelo momento que estavam vivendo e a homenagem recebida. Falta palavra para expressar como elas se sentiram valorizadas. E é isso que é importante, a doação. Quando você doa espontaneamente, você vê que as pessoas recebem de uma maneira tão gratificante que você fica sensibilizado e te impulsiona a fazer mais vezes para que essas pessoas sejam sempre reconhecidas e que sejam valorizadas, porque afinal de contas todo ser humano tem o seu valor. O Centro Espírita de Urgência Seu existe há 9 anos, com atividades de domingo a domingo. As crianças podem desfrutar de espaços como a brinquedoteca, com variados brinquedos e também da sala de vídeo, que todos os dias são exibidos para as crianças variados filmes e desenhos animados. O importante é que aqui todo mundo colabora um com o outro e que todo mundo é irmão e amigo ao mesmo tempo. Apesar de a homenagem ter sido programada para as mães, o evento contou também com a presença dos filhos, que aproveitaram o momento para expressarem para suas mães o amor e o carinho que têm por elas, como as meninas Isadora e Leila. A minha mãe ela é uma pessoa muito carinhosa, ela é divertida, ela tem muitas coisas para ensinar a gente. Ela fala pra gente que a gente deve e não deve respeitar os mais velhos. Ela nos ensina que a gente tem que cuidar dela enquanto é cedo. Ela é gente boa, ela é legal, ela ama a gente, ela é humilde com a gente, ela é muito boa. E eu gosto dela demais. A programação para o Dia das Mães foi bem diversificada, mas o momento foi especial com a entrega de uma linda rosa que simboliza a beleza de todas as mães. A homenagem às mães simboliza uma das atividades que são realizadas no Centro Espírita de Urgência. O centro tem programação de domingo a domingo e as atividades são realizadas por voluntários. Eu gostaria de deixar no ar aqui um telefone para contato, que a gente não tem uma conta corrente em nome da instituição, é o 99651746. É só ligar que a gente vai com certeza até o local buscar essa ajuda, buscar essa contribuição
mas principalmente a gente convida as pessoas que compareçam, que venham ver esse trabalho de perto e comprovar na realidade o que é feito aqui e que é importante a sua ajuda. Desde que eu conheci o Centro Espírita aqui, foi muito gratificante na minha vida, e não só na minha, mas na vida de muita gente aqui, né? E como o nosso assunto ainda é mãe, vamos falar sobre a rotina de uma mãe moderna, daquelas que precisam dividir a atenção aos filhos com a correria do dia a dia. A rotina de Jaciara começa logo cedo. Às 6 horas da manhã, ela segue para a zona rural para ministrar as aulas. Geralmente eu saio muito cedo, né? Raras vezes eu venho em casa para almoçar. Tem um intervalozinho à tarde, que às vezes eu venho em casa tomar um banho e saio novamente à noite para trabalhar. Então, em casa mesmo, meu tempo é pouco. Ao meio-dia, nem sempre dá tempo a almoçar em casa. Nessa correria, acaba tendo que recorrer ao marido ou ao sogro para levarem Clarissa até a escola. Não, aí ou às vezes eu almoço na rua ou na casa da minha mãe. Quem fica responsável por ela quando pode é o pai, mas muitas vezes é meu sogro, o avô dela, que leva e traz de volta para casa. E à noite, pensa que acabou? Que nada. A rotina continua em outro trabalho. Tem outro trabalho à noite. Sou professora, né? Aí eu deixo ela com minha irmã, que geralmente acompanha ela nas atividades da escola. Jaciara é um exemplo de mãe moderna. Ela tem que se dividir entre o papel de mãe e profissional, uma dificuldade angustiante que vem sendo enfrentada pela mãe do século XXI. Essa mãe moderna é uma mulher que, na realidade, ela vive uma série de angústias, uma série de frustrações e culpabilizações. Por que essas culpabilizações? Porque ela vive essa independência financeira e econômica, ao passo que isso também impede ela de passar mais tempo em casa com os filhos, com o marido, enfim, tomando conta também desses outros afazeres, né, domésticos. E isso dificulta, na realidade mesmo, o vínculo que ela vai estabelecer para com essas crianças. Os limites no âmbito educacional, as regras a serem impostas, discutidas, na realidade, com essa criança. E mesmo a relação social dessa mãe para com esse filho, que, na realidade, ela é assumida por uma pessoa do lar, uma doméstica, um babá ou outro profissional, que ela contrate para passar maior tempo com esse filho. Isso além do contexto escolar também, que ele vai passar boa parte do tempo. Com essa rotina atribulada e cheia de responsabilidades, nem sempre dá tempo de acompanhar os deveres que Clarissa traz da escola. Aí nesses momentos eu aproveito o máximo, né, para dar um apoio a ela nas atividades da escola, nas pesquisas, tirar alguma dúvida, né, do que ela esteja aprendendo. E aí eu tento fazer companhia para ela o máximo que eu puder, para compensar o tempo que eu fico fora. E Clarissa já reclamou desse corre-corre da mãe e já pediu para ela não ir trabalhar. Já, várias vezes, se dependesse dela, às vezes eu não sairia para trabalhar, né? E aí ela muitas vezes fica dormindo, aí ela não reclama tanto. Mas quando ela acorda que eu estou em casa, a gente percebe a diferença do humor dela, né? Ela fica mais feliz. E mamãe quando sai, Clarissa, mamãe quando sai, você fica como? Você pede o que para ela? Eu dou beijinhos, abraço. É. E ela fica aqui muito tempo em casa, aqui contigo, ou ela sai muito para trabalhar? Ela ensina para os alunos. Mas você queria que ela ficasse aqui na sua casa um pouquinho contigo? É. A semana em Conquista começa com céu bastante nublado, mas sem chuva. Os termômetros vão ficar entre os 13 e os 23 graus. E a previsão para outras cidades você confere agora. Emanuel Vitorino, o dia é de céu nublado, podendo chover a qualquer momento. As temperaturas variam entre os 17 e os 31 graus. Em Maikinique, a situação é a mesma, com céu nublado e chuva, mínima de 17 e máxima de 31 graus. Em Caetité, a tarde é de céu nublado, com diminuição de nuvens à noite. Os termômetros ficam entre os 17 e os 26 graus. E Barra do Choça terá uma segunda-feira de céu nublado à tarde e também à noite, mínima de 14 e máxima de 24 graus. Em instantes, o consumidor fica alerta com possível alta do preço do pão. Agora são 12 horas e 11 minutos, voltamos já.
Combater a dengue é um dever de todos. A melhor forma de se evitar a dengue é combater os focos de acúmulo de água, locais propícios para a criação do mosquito transmissor da doença. Não deixe a água da chuva acumulada sobre a laje da sua casa. Lave semanalmente por dentro com escovas e sabão os tanques utilizados para armazenar água. A prevenção é a única arma contra a doença. Esta é uma campanha do Centro de Referência em Direitos Humanos e Pró-Reitoria de Extensão e Assuntos Comunitários da UESB. Na próxima sexta-feira, o Centro de Cultura vai receber a Mostra Conquista Literária em homenagem a Camilo de Jesus Lima. Quem traz as informações é Cris Girardi. Dia 16 e 17, o Centro de Cultura Camilo de Jesus Lima vai receber a Mostra Conquista Literária. Quem vai falar para a gente sobre essa mostra é a Ana Cristiane da Silva, ela que é coordenadora do curso de Design de Moda da FAINO, mas também organizadora da mostra. Vai falar um pouquinho para a gente qual é o objetivo dessa mostra Conquista Literária. A Mostra Conquista Literária surgiu da percepção que nós tivemos da carência de escritores no mercado de Vitória da Conquista. Sobretudo, está ligada à questão de trazer à tona os escritores regionais que estão à margem do mercado literário. Esses escritores já têm publicações, mas ainda não estão evidenciados no mercado. E, sobretudo, valorizar a literatura, trazendo também o resgate desses escritores regionais que tanto contribuíram para a literatura brasileira e a literatura regional. E qual é a programação para este evento? Juntamente com esse evento, nós temos uma programação que eu acho relevante, a literatura dialogando com outras expressões artísticas e especialmente com a moda. A moda que tanto representa o comportamento das pessoas e marca muito a questão da história das pessoas em determinada época, retratada através também da literatura. O curso de Design de Moda da FAINO estará participando dessa mostra, trazendo uma coleção denominada Vestígios da Gamela, que vai ser inspirada nas obras dos escritores regionais Carlos Jová e Ezequias Araújo. Camilo de Jesus Lima também será um dos homenageados, não é isso? Com certeza. A mostra tem como objetivo, como eu já falei anteriormente, resgatar esses escritores que contribuíram para a literatura de Vitória da Conquista. Na programação, nós temos 2 dias, 16 e 17 de maio, iniciará às 19 horas, com a mesa de abertura que nós teremos esses escritores, Carlos Jová e Ezequias Araújo, como também a presença da professora Eleusa Câmara. Logo após, teremos também o desfile, performance dos alunos do 3º semestre da FAINO, Vestígios da Gamela, inspirado no romance O Alto da Gamela. Teremos ainda o lançamento de livros de escritores da região e algumas atrações musicais. E para participar, como fazer? A participação é gratuita. Todas as pessoas interessadas, principalmente estudantes de ensino médio, ensino superior, interessados em artes e literatura de um modo geral, poderão participar de forma gratuita. Ótimo. Nos 2 dias, dia 16 e 17 de maio. Ótimo, muito obrigada pelas informações. Voltamos ao estúdio. O pão é o alimento mais presente na mesa dos brasileiros durante o café da manhã. Para continuar mantendo o hábito, o conquistense vai precisar pagar em média 10% a mais no quilo do alimento. A partir deste mês de maio, o café da manhã dos conquistenses pode ficar mais caro. O tradicional pão francês sofreu um aumento em mais de 10% em algumas cidades na Bahia. Aqui, neste supermercado, em Vitória da Conquista, o preço do pão francês ainda não foi reajustado. Ele custa, em média, R$ 7,90 e pode variar em alguns estabelecimentos. Por enquanto, aqui nessa empresa a gente não teve um aumento ainda, né? A gente está conseguindo segurar mais um pouquinho esse valor, que realmente já está bastante alto, né? Normalmente no Brasil todo já está tendo um aumento de 10% a 20%, dependendo do estado, por conta da importação da farinha, que ficou com oferta bem menor e o preço subiu muito. O motivo principal, a inflação, que só cresceu nos últimos 30 anos no Brasil. Este economista ainda explica sobre a memória inflacionária, que nada mais é do que o uso constante da inflação para reajustar preços. Cada cidade tem uma inflação, cada estado tem inflação. A inflação de 6,5% ou 5,91% é uma média no país. Isso faz com que esse número seja levado aos contratos. Então, reajusta os contratos. Ao reajustar os contratos, aí nós vamos entender escola, nós vamos entender imóveis e tantos outros. Isso leva para os agentes econômicos a informação ao pagar de que realmente ampliou, e esses também vão, de algum modo, levando isso para onde podem marcar preço
ampliando, portanto, essa questão. Agora é buscar alternativas para reduzir o custo com este alimento que é tão consumido pelos brasileiros. Algumas opções podem ser escolhidas para substituir o pão francês em algumas refeições. Os chamados carboidratos podem ser encontrados também na batata doce, na mandioca e na banana da terra, por exemplo. Opções que podem custar menos e até mesmo ser mais duradouras. Agora que a gente já aprendeu quais alimentos podem substituir, né, o pão, no caso é uma fonte de carboidrato, né? Isso Laruso que vai explicar melhor. A batata doce, por exemplo, como ela pode ser consumida, né? Que existem porções, nada pode ser consumido em excesso. Isso. Assim como ela, o pão também como é fonte de carboidratos, a gente pode estar consumindo durante o dia de 5 a 9 porções, assim como pães, bolos, biscoitos. No caso desses tubérculos, como a gente citou anteriormente, a gente pode estar consumindo 3 vezes por dia, né? De manhã, de tarde, na hora do almoço fazer um purê, à noite fazer uma sopa, sem estar consumindo diretamente o pão. Dá para consumir até mais do que o pão, na verdade, dura muito mais. Dá, com certeza. A gente compra 1 quilo de batata, dá para a família toda comer, dura mais tempo, né? Dá para se comer sem problema. Quem sabe a economia também vai no bolso. Né? Isso, com certeza, vai valer muito a pena. A gente fica por aqui. Logo mais às 6h30 da tarde você acompanha o ESB Notícias, segunda edição. Uma boa tarde para você e até amanhã.